tão ligado, tão... Esqueço até de me apresentar, mas vocês me conhecem, pô. Então a gente vai começar. O que foi que eu preparei aí pra ti? Eu preparei pra ti uma revisão de direito administrativo. A gente vai começar com direito administrativo, tá bom? Depois a gente vai para constitucional, tá? E depois a gente vai ver a parte de crimes, tá bom? Uma parte lá de crimes do Código Penal Militar, tá bom? Então a ideia é a gente ver os pontos principais desses assuntos, tá legal? Pode colocar aqui, né, Silvinho, aqui, ó. Mas aí é diferente, não? Não, tinha que ser lugar. Só de 2? Tá, obrigado. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Tá. Ok? Então vamos lá, né? Vamos lá. Então vamos começar com o direito administrativo. Tá? Então olha só. Nessa primeira questão aqui, segundo este princípio, então eu vou trazer aqui princípios, né? Os órgãos da administração pública devem ser estruturados de tal forma que haja uma relação de coordenação e subordinação entre eles, cada um titular de atribuições definidas na lei. O texto descrito no enunciado representa qual dos princípios do direito administrativo? Bem, então olha só, uma coisa importante que vocês têm que entender é que existe o direito, de uma forma geral, ele tem fontes. O que é fontes? A fonte é onde o direito vai fundamentar as suas decisões, seja ela administrativa, seja ela na parte judicial, né? Então, o administrador, diante de uma decisão, ele não pode simplesmente dizer, olha, eu chego lá para pegar uma licença para vender pupunha na Presidente Vargas. Meu exemplo da pupunha. Então eu quero vender pupunha na Presidente Vargas. Aí eu vou na administração pedir uma licença. Aí o cara diz, olha, tá? Eu quero uma licença. Ele diz não. Eu digo, mas por quê? Ele diz, não, por que não? Mas por quê? Por que não? Então não pode ser assim, entendeu? Então a administração ela tem que dar uma fundamentação, tem que dizer o porquê. Então isso são as fontes do direito, tá? Eu estou falando do direito de uma forma geral, tá certo? De uma forma geral. Então a primeira fonte, que é a fonte primária, tá? Se domingo perguntarem qual é a fonte primária do direito, é a lei. Então ele, na hora de dar uma decisão, ele tem que buscar na lei. Então imagina você que essa decisão não teria na lei, ele vai ter que buscar em outro lugar, entendeu? E aí tem o quê? Tem os princípios. Então o que é um princípio? É uma fonte do direito. É assim que eu quero que tu guardes isso, tá? O princípio é uma fonte do direito, tá certo? Tá? Bem, uma primeira coisa importante também, antes da gente falar do princípio, é o seguinte, tá? Administração pública, essa é a divisão da administração pública. A administração pública ela vai se dividir em duas partes, direta e indireta, tá? Quando falarem administração indireta, o que tu tem que vir na tua cabeça? Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Isso aqui é administração indireta. Toda vez que tu leres numa questão, administração direta é quem? É a União, Estado, Distrito Federal, Município, tá? Eu digo sempre, no direito administrativo, tu tens que pensar em quem? Tu tens que pensar no governador, tu tens que pensar no prefeito e nos seus órgãos. E a relação que eles têm com a gente, que são os administrados. É isso que tu tens que pensar no direito administrativo, tá certo? Então, aqui, quem é que vai aparecer aqui? Aqui vai aparecer o governador, vai aparecer o prefeito, a administração direta, tá certo? Aqui, administração indireta, quem é que vai aparecer? As autarquias, Detran, fundação, a fundação é MOPA, Sociedade de Economia Mista, Bampará. Isso é o quê? Isso é administração indireta, tá certo? Guarda municipal, direto. Oi? Guarda municipal. O guarda municipal, ele vai trabalhar onde? Mas só que a CEMOB é uma autarquia. A CEMOB é uma autarquia. Aí tem que ver isso também, né? Teoricamente, seria um órgão do município, mas não é. Nesse caso, a CEMOB é uma autarquia.
Então, quem é que vai definir isso? Esse próprio ente aqui, entendeu? É ele que vai definir. Né? Então, ele vai criar um órgão de trânsito, aí ele vai definir, tá certo? Eu não tenho certeza, mas, por exemplo, esse concurso que vai ter do município de Marituba, né, não tenho certeza, mas, salvo engano, é um órgão, aí não é uma autarquia, entendeu? Então, mas quem é que cria a autarquia? Quem é que cria o órgão? É a administração direta, entendeu? Administração direta. E o detalhe é o seguinte, quando é o órgão, está subordinado diretamente à administração direta. Né? Por exemplo, Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde é um órgão, aí está diretamente à administração direta, entendeu? Tá? E aí estão subordinados. Esse que é o grande lance. Quando é um órgão, está subordinado à administração direta. Quando é uma autarquia, uma fundação, não existe essa hierarquia. Esse é que é o detalhe. Esse é que é o detalhe. Então, esse pessoal da administração direta não tem hierarquia com relação à administração direta. Não tem autarquia. Não tem hierarquia. Como assim hierarquia? Filho, eles não têm que ficar perguntando. O cara do Detran, que é uma autarquia, não tem que ficar perguntando pro Jaderzinho lá, posso fazer, pai? Posso fazer? Não precisa. Isso é que é não ter hierarquia, entendeu? Ele tem autonomia. Esse é que é o detalhe, entendeu? Detran, não tem que ficar pedindo dinheiro pro Jaderzinho. Papai, eu quero dinheiro, papai, eu quero dinheiro. Por quê? Porque é uma autarquia. Então, esse é que é o grande detalhe desse pessoal aqui, entendeu? Esse pessoal, eles têm o quê? Eles têm independência administrativa e financeira. Esse é o grande detalhe, entenderam? Esse é o grande detalhe. Agora, não é casa de mãe Joana. Não significa necessariamente que a administração direta não vá fiscalizar esses entes. Vai. Não foi eles que criaram? Foi. Então, existe fiscalização? Existe. Entendeu? Não é casa de mãe Joana. Existe fiscalização? Existe. Que fiscalização é essa? A fiscalização finalística. Esse pessoal aqui fica fiscalizando esse pessoal aqui para ver se eles estão cumprindo a finalidade pela qual foram criados. Deu para entender? Esse aqui é o detalhe dessa relação. Era isso que tu tens que entender, essa relação entre a administração direta e a administração indireta. Tá bom? Bem, mas essa hierarquia, né, e essa subordinação, como eu falei para ti, tá? Então não existe, né, entre a administração direta e indireta, né, existe o controle, que é a fiscalização, entendeu? Olha aqui, tá? Então existe a fiscalização, ok? Sendo que o controle pode ser exercido pelo Tribunal de Contas também. Então, a administração direta e o Tribunal de Contas vai fazer essa fiscalização, tá? O Poder Judiciário pode fazer o controle do ato praticado pela administração indireta, contudo, desde que devidamente provocado, tá? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, presta atenção, são três poderes. São três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, tá certo? Então, o poder executivo é a administração direta, é o direito administrativo, é o poder executivo. Então, o que faz o poder executivo? Executa. Não, filho, o poder executivo é aquele que administra. Falei para ti, toda vez que falar em direito administrativo, tens que pensar no prefeito, no governador, quem administra. Direito administrativo é o poder executivo, né? Poder legislativo é aquele que faz as leis, né? Deputado, vereador, poder legislativo. E o poder judiciário é o juiz. Toda vez que falar em poder judiciário, o que tem que vir na tua cabeça? O juiz, tá certo? Então são três poderes. A pergunta é, pode um poder interferir no outro? Em regra não. Em regra não, porque eles são independentes, né, entre si. Mas pode o poder judiciário interferir no poder administrativo? Pode. Quando? Quando o ato é ilegal. E tá legal? Então toda vez... O que é um ato ilegal? Aquele que não está na lei, é simples isso. O ato ilegal é aquele que não está na lei. Então, se o prefeito faz alguma coisa que não está na lei, o juiz pode interferir? Sim, pode. Tá? Então, o juiz, o poder judiciário só pode interferir quando o poder executivo faz algo que não está na lei, que é ilegal. Agora, isso, tá legal? É isso que tá escrito. Agora tem um detalhe, ele tem que ser o quê? Provocado. Essa é a história de subordinação. Então, a hierarquia, olha, as pessoas jurídicas da administração pública indireta, que é aqueles que eu te mostrei, não se subordinam nem têm relação de hierarquia com a administração pública direta, né?
Entretanto, existe a fiscalização, né? Aqui está errado, né? Aqui está errado. É administração pública direta, não é indireta. Está errado aqui. Deixa eu só consertar isso aqui, tá? Eu vou mandar isso para ti, não te preocupa. O pessoal que já veio na outra vez, vou mandar isso para ti, tá? Vou só ajeitar logo aqui antes que eu esqueça. Oi. Como é que é? Qual é a resposta, então? Letra o quê? D de dado, tá? Hierarquia, né? Letra D de dado, beleza? Tá? Letra D de dado. Segundo os princípios, os órgãos da administração pública devem ser estruturados de tal forma que haja uma relação de coordenação e subordinação. Entre eles, cada um titular de atribuições definidas na lei. Então, né? Isso aí é o princípio da hierarquia, tá? Esse princípio da hierarquia, ele vai aparecer no poder, né? O poder da hierarquia. É a mesma história que está lá na lei de vocês, né? O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, né? É fundamentado na hierarquia e subordinação, não tem isso lá? É a mesma história aqui, hierarquia e subordinação, entendeu? É a mesma história. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Beleza? Tá legal aí o som? Tá legal o som aí? Tá rodando o som aí? Tá. Tu é meu assistente, porra, não vai... Da outra vez, eu coloquei lá no YouTube, lá, né? Coloquei, o pessoal que veio na maratona passada, eu coloquei no YouTube, mandei o link para quem pediu, para mim eu mandei o link, né? Eu não gravei tudo, por isso que não tá tudo lá, entendeu? Só aquela parte, porque, eu não sei, foi até 35 questão, porque depois o som, a bateria caiu. Mas vamos lá. Fontes. O que é fonte? Falei ainda agora. Fonte é onde o direito vai beber o quê? A sua fundamentação. Tá? Então, aonde o direito vai beber a sua fundamentação, a gente chama de fonte. Tá? Então, a fonte primária, não esquece disso. Qual é a fonte primária? É a lei. É a lei. Tá? Do direito administrativo também. Então, na hora que o administrador vai dar uma fundamentação, vai dar uma resposta, ele tem que dizer a lei. Segundo o artigo tal, da lei tal, entendeu? Ele não pode dizer da cabeça dele, eu acho isso, porra, eu acho não, tá? Eu acho não pode. Tem que ser o quê? Tem que ser fundamentado na lei, tá bom? Então, aqui nós temos as leis, tá? Aí tanto faz, não interessa a lei. Pode ser a Constituição, complementar, ordinária, não interessa a lei, tá legal? Não interessa a lei. Então vamos lá, essa é a fonte primária. Fonte secundária, olha aí. A doutrina. A doutrina aparece muito no direito administrativo. O que é a doutrina? A doutrina são estudiosos, tá? São estudiosos do assunto, tá? Tem um cara do direito administrativo, gosto muito dele, é o Matheus Carvalho. O cara é muito bom, A aula dele é show, né? Ele não é só bom, a aula dele, porra, a aula do cara é muito legal. Salvo engano, ele é procurador. Então, quando eu estava estudando para o exame da ordem, um dos exames eu escolhi para a minha peça, a segunda fase, como direito administrativo. Eu tive que estudar muito direito administrativo, né? Por isso que eu sei um pouquinho de direito administrativo, eu tive que estudar muito, né? Ele tem um livro desse tamanho, assim, o livro dele, ó. É desse tamanho o livro do cara, né? Mas o cara é muito bom. Então, ele é um doutrinador, ele é um estudioso do assunto. Então, o administrador, ele vai dar uma fundamentação, vai dar uma resposta, né? Aí ele procura na lei, porra, ele não acha na lei. Aí ele vai aonde? Aí ele vai na doutrina, ele vai no livro do cara. Olha, já pensaste isso? Tu escreve um livro e o juiz, o administrador, na hora de dar uma decisão, ele vai buscar o teu livro. Porra, tu tem que ser bom pra caralho. E o cara é bom pra caralho, entendeu? Pode isso, professor? Pode. Como é que chama isso? Doutrina. Tá legal? Isso chama-se doutrina. Bem, o juiz, o administrador vai dar uma decisão, procura na lei. Ele não acha na lei, procura na doutrina, vai procurar nos livros, não acha. Ele vai buscar agora onde? Na jurisprudência. O que é jurisprudência? A jurisprudência são decisões reiteradas no mesmo sentido dos tribunais superiores, né? O STF, né? O STF, né? O STJ, tá legal? São tribunais superiores.
Porque é assim, presta atenção, vamos entender o que seria uma jurisprudência, presta atenção. Imagina você que diante de um fato concreto, o juiz aqui em Belém toma uma decisão em relação àquele fato concreto, tá certo? Tá? Imagina que um juiz de Ananindeua, diante do... igualzinho, um caso igualzinho, ele toma uma outra decisão. Porra, aí tu vai dizer, porra, o negócio tá o samba do crioulo doido, caralho. Né? Por quê? Que porra de justiça é essa? Se um juiz toma uma decisão e o outro juiz toma uma outra decisão diante do mesmo fato, vai virar o samba do crioulo doido, não vai? Então, o que os tribunais superiores fazem? Olha, galera, é o seguinte. Toda vez que aparecer algo desse tipo, vocês têm que tomar essa decisão. Isso é o quê? Isso é jurisprudência, entendeu? Para que isso não vire samba do crioulo doido. Deu para entender? Isso é jurisprudência. E os tribunais menores, eles são obrigados a seguir os tribunais superiores, tá? Agora, tem um detalhe aqui, né? Tem um detalhe aqui. Pode servir como mecanismo de orientação, mas não tem o poder de vincular a decisão administrativa dos tribunais superiores. Então, a decisão administrativa, os administradores não precisam seguir. Agora, tem um detalhe, salvo as súmulas vinculantes. Sabe quem emana a súmula vinculante? É o STF. Então, todas as decisões do STF, todo mundo é obrigado a seguir, né? Tanto na parte judicial como na parte administrativa. Tá bom? Deu para entender o que é jurisprudência, gente? Tá? O que é que eu preciso que tu entendas, tá? A lei é uma fonte, a doutrina é outra fonte, jurisprudência é outra fonte. Tem mais fonte? Tem. Tá? Tem. Qual é a outra fonte? Costumes. Só que esses costumes não é muito usado no Brasil. Eu vou te dar um exemplo esdrúxulo só para te entender. Só para te entender. O que é o costume? Só para te entender. Então imagina que o jogo do... Todo mundo sabe o que é o jogo do bicho. Né? Então, o jogo do bicho está em toda parte. Agora, só que o jogo do bicho, não sei se tu sabes, ele é o quê? É um crime. Hein? É crime. É uma contravenção penal. O jogo do bicho é crime. Mas como, professor, crime? Se todo mundo joga, tá por aí. Pois é, mas é uma contravenção penal. Então imagina, isso aqui é um exemplo, tá? Isso é só um exemplo. Então imagina que como todo mundo joga e já virou comum, na porta do tribunal tem banca de bicheiro, aí o pessoal diz, olha o seguinte, vamos fazer o seguinte, jogo do bicho não é mais crime. Então isso foi em função do quê? Do costume. Entenderam? Tá? Mas isso aí é um exemplo, tá? Jogo do bicho ainda é crime, é uma contravenção penal. Isso é só um exemplo. Agora tem outro detalhe. Costume, ele não é muito usado no Brasil, tá? O costume não é usado no Brasil. Mas presta atenção, é uma fonte? É uma fonte. Não é usado, mas é uma fonte. Tá legal? É uma fonte do direito. Outra fonte são os princípios. Aquilo que a gente falou ainda agora. Então os princípios, eles são fontes do direito. Quais são as fontes do direito? Vamos lá. Lei, doutrina, jurisprudência, costumes e os princípios. Não esquece, são 5 fontes. Dá para resolver aí agora? Letra C, né? Analogia 16. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes, no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança. Então é isso aqui, ó, né? Residente, não é isso? E segurança. Letra B de bola Então, 16, letra B de bola. Então vamos lá. Tá legal o som aí? Tá legal o som? Tá? Bem, então vamos lá, gente. Então aqui está falando do estado de defesa, é isso? Determinará o tempo da sua duração, específicas áreas a serem abrangidas, são consideradas medidas coercitivas, exceto qual? Qual dessas medidas não está no estado de defesa? Então, olha só, nós temos essas medidas aqui, ó.
Estado de defesa. Restrições dos direitos. Reunião, ainda que exercida no seio da associação. Sigilo da correspondência, tem aí? Sigilo das comunicações telegráficas e telefônicas, tem aí? Ocupação do uso temporário de bens e serviços públicos. Qual desses não tem aí? É o exceto, né? Letra B de bola, né? Exercício de trabalho, ofício e ou profissão. B de bola. Então esse não está, né, elencado como uma restrição no estado de defesa. Vamos lá. 23. Omissão de praça e deserção, furto, uso de serviço de comércio por praça, deserção ou omissão de oficial, homicídio de oficial e insubmissão e lesão corporal de oficial. Hein? Qual é? Então, olha, propriamente militar é o que está previsto somente no Código Penal Militar. Tá? Propriamente militar. É isso que ele fala aí? Hein? Propriamente militar é aquele que só pode ser praticado por quem? Pelo militar. Está no Código Penal Militar. A insubmissão só pode ser aplicado a quem? Ao civil. Não esquece disso. Deixar de apresentar-se a convocação e incorporação dentro do prazo que lhe foi marcado. Então, esse crime aqui é praticado pelo civil, está tipificado onde? No Código Penal Militar, mas só quem pode praticá-lo é o civil, não esquece disso, insubmissão é só o civil. Mas está no Código Penal Militar? Sim, artigo 183. Deserção. Ausentar-se o militar sem licença de unidade em que serve, né, do lugar em que serve. A deserção é feita por quem? Pelo militar, né? Então não tem sentido falar no civil, né? Desertar. Não é isso? Omissão de oficial, olha, o que é omissão de oficial? Deixar o oficial de proceder contra desertor, sabendo que devendo saber encontrar-se entre seus comandados, blá, 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 blá. Omissão do oficial. Furto de uso. Se a coisa é subtraída para o fim de uso momentâneo e a seguir venha a ser imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava. Então ele furta e depois devolve. Furto de uso. Omissão de oficial. Deixar o oficial de proceder contra o desertor, sabendo ou devendo saber, encontrar-se, blá, 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 blá. Então, ele fala em omissão de praça não existe, tá? Tá certo? Se omissão de praça não existe. Tem omissão de oficial, de praça não existe. Né? A insubmissão é só o quê? A insubmissão é só para civil, então não pode ser a letra D de dado, né? E aí? É a letra? É a letra C de casa, né? É a letra C de casa. Deserção e omissão de oficial, tá? Letra C de casa. Ó, exercício de comércio por praça não existe também esse, tá? Esse aqui não existe, tá? Tá certo? A insubmissão é só para civil. Esse homicídio de oficial, não tem homicídio de oficial, tem homicídio, mas homicídio de oficial, com esse nome, entendeu? Não tem, tem homicídio. Tem homicídio, tá? A mesma coisa é lesão corporal. Tem lesão, mas não tem lesão corporal de oficial. Não tem. Entendestes? Onde é que está um erro aí? Letra C. Vamos lá. 32. Vamos lá. A última, para a gente fechar com chave de ouro. É a penúltima? Tem a 46 aí? Eu não coloquei 46, mas vamos lá. Execução de atividade de defesa civil, quem é? É o corpo de? Ou serra essa? É a letra
Tem o 46 aí? Qual é a 46? O que ele fala aí? Se refere a disposições a defesa do Estado e das instituições democráticas, a cidade alternativa... Pode ligar para mim, por favor? 46. No que se refere, né? Qual é que está correto aí? Essa está repetida ou não? Constitui órgão destinado à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, de patrimônio, as guardas municipais? A Polícia Civil deve apurar as infrações penais praticadas, interesse das empresas, é isso? A letra C, a Polícia Militar cabe também a segurança dos estabelecimentos penais? Letra D, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, é esse aqui? Sendo subordinado. Então é letra D de dado, tá? Letra D de dado. Beleza? Fechamos.